Meu nome é Vitor Capilé, eu sou estudante do BI de Arte, aluno da professora Sheila. E hoje a gente está aqui no IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA, no laboratório Imaginar Muito Mesmo, com coordenação da professora Sheila Ribeiro. Hoje a gente vai imaginar magnamente com a Helena Katz, ela que é pesquisadora da PUC de São Paulo e pensadora sobre a relação corpo e tela. Eu queria começar o laboratório fazendo uma pergunta para ela, que é, eu sinto que a minha geração tende a querer criar o próprio mundo dentro da internet. E eu queria saber dela se ela concorda com essa afirmação ou se não, se é muita viagem. E eu finalizo agora a minha parte passando a palavra para a Helena, que hoje a discussão é boa, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Vitor. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Sheila, pelo convite para estar aqui. Então, Vitor, eu não sei se a sua geração está criando um mundo dentro da internet, ou se a internet criou um mundo dentro de cada um. Nesse estudo que eu faço, sabe, Vitor, da relação corpo e telas, a premissa, assim, o ponto de partida, foi a observação da mudança de comportamento, sabe? Como eu sou professora há muitos anos e tal, então, de repente, assim, nos últimos 20 anos, foi começando a ficar, assim, um pouco mais evidente uma mudança de comportamento nos alunos. E, por sorte, eu sou professora de alunos muito jovens como você, que dou aula também na graduação, além de pós-graduação. E sempre gostei muito de dar aula logo no primeiro semestre, receber dos alunos que acabaram de chegar na universidade. Então, isso me deu essa oportunidade de ver uma mudança de comportamento que foi sendo lenta e, de repente, se acelerou um pouco mais. E o que eu chamo de mudança de comportamento é um outro jeito de lidar com a educação, um outro jeito de lidar com os relacionamentos uns com os outros. Isso foi ficando cada vez mais exposto, sabe? Que tinha alguma coisa que já não era mais como havia sido. E essa mudança de comportamento, eu comecei a estudar, porque fiquei interessada para saber por que tinha essa hipótese de que esse negócio de ficar muito tempo nas telas devia fazer alguma coisa com o corpo. E isso, sabe por quê, Vitor? Porque eu trabalho com uma proposta de corpo, que o corpo se transforma nessa troca que ele faz, não só o corpo humano, todos os corpos se transformam com as trocas que eles vão fazendo com os ambientes. Então, o ambiente muda, o corpo muda. Então, nesse ambiente telas, onde a gente estava ficando, todo mundo, não só as pessoas mais jovens, mas todas as pessoas que trabalham com comunicação estavam ficando muito tempo nas telas. Isso já, né, faz tempo, isso não é agora, nesse último ano da crise sanitária. Faz muito tempo, né? Final dos anos 90 já começou, em anos 2000, em anos 2010, e a gente já está nos anos 2020, já vai. Então, essa intensiva presença nas telas mudou um pouco a gente, quem usa as telas. Então, nós, pessoas que usamos as telas, começamos a ficar um pouco mais ignorantes, um pouco mais impacientes, uma dificuldade maior de relacionamentos mais profundos, aos poucos uma dificuldade maior em ler textos mais longos. E eu fui observando tudo isso, por isso que eu tenho a impressão que eu colocaria a sua pergunta de outro jeito. É o que está acontecendo com a gente, todo mundo que vive nas telas? Quem nasceu já no mundo digital, que não tem a comparação com o mundo anterior, o que acontece? Porque está convivendo com pessoas que já nasceram antes do mundo digital. Então, isso tudo é que torna bem complexo, interessante, instigante, a gente olhar para esse negócio aí, corpo e telas, porque ficar muito tempo nas telas, como nós somos um corpo só, essas mudanças, elas não ficam só no relacionamento com as telas, elas escorrem para o mundo fora das telas. Então, possivelmente, a dificuldade de relacionamentos afetivos está muito intensificada em gerações mais jovens. Relacionamentos mais estáveis, aumento da ansiedade, etc, etc, etc. Tudo isso que já está até muito medicalizado, se escreve bastante sobre, eu acho que isso é um outro jeito de olhar essa sua pergunta. Não acha, não? Quer voltar, Vitor?
Põe o Vitor de volta. O Vitor está concordando. Vitor, põe o Vitor de volta. Vamos ver o que ele vai falar. É, o microfone. Ops, meu microfone estava desligado. Eu achei bem interessante o que você falou, assim. Me fez pensar bastante sobre essa questão dos relacionamentos líquidos, dessa coisa da modernidade líquida, né? Que se fala bastante também, né? De tudo ser muito pouco profundo, ter pouca profundidade, né? As coisas serem bem rasas. Não sei se também tem a ver com isso que você está falando também. Total a ver, é isso mesmo. Sim. Por que será, né? Por que será? Então, a gente vai buscando e a gente vai vendo se o corpo vai mudando nesse hábito com a tela, né? Porque nesse hábito com a tela, o que acontece? Tudo obedece à ponta dos dedos, né? A gente curte, a gente deleta o que a gente não quer, é tudo muito rápido. Então, isso vai treinando a gente para relacionamentos muito rápidos, onde a gente comanda, e comandar o relacionamento não é relacionamento. Então, aqui nas telas, esse hábito de comandar tudo terminou fazendo da gente essas pessoas que nós somos agora, e que a gente tem que ficar um pouco esperto com isso. Por que a gente quer comandar tudo, né? Por que a gente está impaciente com coisas que duram segundos? Por que eu não tenho tolerância com aquilo que eu já começo a ler, plaft, deleto? A gente tem que ficar um pouquinho esperto com isso, porque isso não fica só nas telas. Isso vai para o mundo e vai indisponibilizando a gente, e a gente vai ficando mais indisponível para relacionamentos de outro jeito, que pedem mais tempo, que pedem contrariedade. E eu tenho dito, sabe, Vitor, faz um tempo, que nós que estamos tantas horas nas telas, nos tornamos crianças mimadas, que não queremos ser contrariados, que não queremos ouvir não. A gente só quer ouvir que a gente é ótimo, que aquilo que a gente propõe é incrível, que as pessoas curtam, ter seguidores. Então, nós estamos virando pessoas mimadas. E pessoas mimadas precisam de limite. Para a gente virar adulto, a gente precisa de limite. Adulto que se compromete, adulto que sabe lidar com a frustração, essa coisa do mundo precisa de limite. E criança mimada não suporta limite. Por isso que acho que a gente precisa dar uma pensada para não continuar criança mimada, porque um pouquinho a gente já está, mas precisa de um certo limite para poder ter esse tipo de relacionamento diferente, que é o relacionamento com frustração, que é o relacionamento com o não, com quem pensa diferente. A gente está cansado de ouvir esse negócio, o outro. Pensa nos seus outros. Cadê os seus outros? Aqueles outros que não são os seus iguais, que não são os da sua bolha. Quem de nós está convivendo com esses outros? Eu acho que essas coisas são coisas legais da gente pensar. Eu convidei o Vitor para ficar aqui com a gente. Você quer ficar, Vitor? Posso ficar, sem problema. Eba, então pronto. Eu queria explicar um pouquinho como que vai ser hoje aqui o nosso estudo, porque esse laboratório começou em abril e a gente está ainda construindo um método, um jeito, né? Mas a gente já entendeu o que não é. Então, não é um curso, não é uma live, não é uma palestra, é realmente um laboratório. Então, eu gosto muito de falar, assim, até uma coisa meio infantil, como se fosse assim, uma feira de ciências, sabe? Que tem lá vários experimentos, aí você vai passeando nos experimentos e vai olhando junto. Não tem problema se eu sair para pegar um livro, a Helena também vai lá para mostrar alguma coisa, porque é um laboratório, né? Então, nesse laboratório, as pessoas que estão aqui com a gente no chat, porque infelizmente a gente não tem uma outra plataforma ainda, para que tenha também o sentimento do grupo. Então, as pessoas do chat também estão no laboratório, né? Então, infelizmente, vocês estão vendo uma cirurgia do mezanino, né? Mas vocês estão com a gente dentro do laboratório. Então, vocês perguntem, falem, comentem, como se estivesse aqui com a gente também. A gente vai passando aqui na tela, vamos lendo, vamos perguntando, a gente vai se virando. Então, esse é o jogo, tá? E, Helena, eu queria te perguntar o seguinte, eu fiz um curso com você recentemente, onde você falou bastante da questão do algoritmo. Você queria falar um pouquinho, você pode falar um pouquinho para a gente disso? Eu posso sim, mas olha, aí na UFBA vocês têm autoridades incríveis, referências nacionais e internacionais
que estudam especificamente isso que se chama, né, um campo que se chama agora, do racismo algorítmico. Aí vocês têm a Jamile Borges, o Tarcísio Silva e mais o pessoal do grupo deles todos. Tem uma galera muito boa tentando tornar mais massivo, sabe? Mais público, que mais pessoas saibam o que está acontecendo. Por isso que eu pedi a Sheila para a gente chamar de a tecnologia brinca de esconde-esconde. Porque o que a gente está acostumado? A gente está acostumado a pensar o seguinte: o que foi vendido? Que a tecnologia é neutra, que ela é objetiva, que ela é universal, que ela só faz coisas incríveis, como porque realmente faz coisas incríveis, nem preciso dizer para vocês, né? Tudo que a gente, né, conseguiu, né, usufruir em acesso, etc, etc, etc. Então, realmente, ela é rápida, incrível nessa facilidade de distribuir informação, bárbaro. Mas como é mesmo que é essa distribuição da informação? Como é mesmo? Então, o assunto é esse, sabe? O que está escondido e a gente nem tem noção de que está escondido. Escondido da gente, mas agindo. Escondido de mim, escondido de você, para quem ainda não acordou para esse negócio aí. Então, é muito importante o trabalho que eles fazem, como internacionalmente tem uma galera também fazendo um trabalho muito, muito sério, que é de mostrar isso. Está escondido, mas está agindo. Está muito, muito exposto para quem tem a informação. Então, a proposta é, vamos lá buscar essa informação, já que ela existe, né? Porque, assim, quando a gente fala, primeiro, falou tecnologia, falou sociotecnologia. É uma linha de corte que separa quem pode estar dentro de quem não pode estar dentro por conta da desigualdade social. Então, quando fala tecnologia, é sociotécnica, sim. A gente nunca pode perder de vista que a qualidade de um celular é o que permite ter tais softwares ou não. A qualidade de um computador é que permite estar mais rápido, mais devagar, ter mais memória, ter menos memória. É isso. Isso significa desigualdade. Então, para começo de conversa, é isso. Tecnologia é linha de corte social. É sociotecnologia, sempre. E aí, é assim... Quem é que faz? Quem é que faz são pessoas. As pessoas vivem onde? Vivem numa sociedade. Se, de fato, o corpo troca com os ambientes, e essa troca vai modificando o corpo, modificando os ambientes, quem faz a tecnologia faz de acordo com essas trocas. E a gente sabe que o racismo é estrutural, a gente já aprendeu, né? Isso, felizmente, com todos os autores que ajudam a gente a pensar, ajudaram a gente a formular dessa maneira. E, se isso é assim, por que a tecnologia estaria fora disso? Se são pessoas que fazem, e as pessoas trocam com o ambiente, e os corpos são essas trocas, e os corpos que fazem sendo desse jeito. Então, não é de espantar que seja assim, é de espantar que a gente tenha demorado muito tempo para se dar conta disso. Isso é de espantar. Mas não é de espantar que seja assim por conta dessa hipótese do corpo ser esse corpo que troca com os ambientes, e os ambientes são estruturalmente racistas, discriminatórios. Então, essa turma que chama a atenção que o algoritmo é o quê? O algoritmo é a língua do mundo digital. É o jeito de colocar o vocabulário. É como organiza o vocabulário aqui dentro de qualquer tela, qualquer comunicação digital. Porque o algoritmo, o que ele é? Ele é uma sequência de instruções ou de operações para alcançar um objetivo. Então, tem uma sequência de zeros e uns para quando você tecla a tecla Z, aparecer o Z aqui. Por quê? Aquela sequência de zeros e uns é para o seguinte objetivo, Z. Aquela sequência de zeros e uns é para o outro objetivo, interrogação. Então, o algoritmo é isso. Tá? É essa sequência de instruções ou de operações para um objetivo.
É o jeito como a informação se organiza aqui, nesse mundo digital, em qualquer tela. O que precisa ser cada vez mais é que o algoritmo, ele não é neutro. O algoritmo, ele é discriminatório. Ele pode ser discriminatório. E ele pode facilitar a desigualdade. E isso como é mesmo que se distribui a informação? Se distribui assim, distribuindo a desigualdade, distribuindo o racismo, e, sei lá, tem uns 8, 5 anos que isso começa a ficar mais, felizmente, divulgado. E é isso que é a coisa mais necessária, me parece, muito necessária, da gente tentar não esquecer esse esconde-esconde que a tecnologia tem de fazer com a gente, mas a gente pode tentar cortar essa jogadinha e tentar botar na roda que, se o algoritmo ele é discriminatório, o que será mesmo que ele está fazendo? Quem ele está prejudicando? Quem ele está favorecendo? E é por aí que eu acho que a gente precisa ir. O Tarcísio Silva, que eu já citei para vocês, ele participou de um curso lá da Escola IRE, um curso que era sobre racismo e política. Ele deu uma aula, e nessa aula ele chamou atenção para traço, por exemplo, lápis de cor, tem uma coisa que se chama, uma coisa que se chamava lápis cor da pele. Era um lápis bege clarinho. Na minha geração, o professor dizia, vamos usar o lápis cor da pele. E nenhum de nós se dava conta que nem todas as peles têm aquela cor. Como cor da pele ser aquele bege clarinho? Porque na minha classe só tinha gente de pele bege clarinha. Então, fazia sentido, então não havia uma inquietação. Essa inquietação, por exemplo, na minha vida, aconteceu quando eu tinha 10 anos, e aí eu fui para uma escola pública. Aí na escola pública eu descobri que o lápis cor da pele, talvez ele não seja exatamente neutro, porque ele está indicando que só tem um tipo de cor de pele. E no mundo existem muitos tipos de cor de pele. Então, estou citando isso, e vou citar uma outra coisa que o Tarcísio também explicou nessa aula dele. Ele chama a atenção seguinte, Kodak, a empresa das câmeras fotográficas, a Kodak, ela tem um cartão de regular as cores, fazer um padrão regulatório para as cores. E esse cartão, que se chamava cartão Shirley, ele não tinha regulação para peles de outra tonalidade. Isso é um mundo impensável hoje, mas esse mundo durou muito tempo, ou seja, foi para a tecnologia aquilo que estava na caixa do lápis de cor. Então, o entendimento de um tom de pele estava lá, no cartão regulador das revelações naquele tempo que revelava foto, etc, etc. Então, o padrão da máquina Kodak não tinha informação para fazer essa regulação para outros tipos de cor de pele. Então, isso é para a gente ter noção que não é de agora. É desde sempre que na tecnologia já tem alguma coisa esquisita para a gente prestar atenção, que são as formas de ficar perpetuando as discriminações. E a gente não se dava conta. E agora, nesse momento, não tem como não se dar conta mais. Agora, cada um de nós precisa ser arauto disso. Precisa se engajar nesse negócio e difundir isso para o maior número de pessoas, para que a tecnologia não fique mais brincando de esconde-esconde com a gente. Que a gente saiba exatamente o que está acontecendo, para a gente poder se tornar ativista e tentar fazer mudanças nesse troço. Então, que exista racismo também no mundo digital, não nos assuntos. E esse aqui é um ponto muito sério de fazer a diferença. Claro que nos assuntos, todo mundo já está sabendo. Agora, na plataforma, no tipo de ação do software, ou seja, a ação do algoritmo,
Isso pouca gente está sabendo. E é uma enorme, enorme diferença. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Os softwares de reconhecimento facial, eles são já quase banalizados. E eles foram vendidos para a gente como? Eles são muito importantes para a segurança. Então, todas aquelas câmeras que estão filmando tudo, é muito importante, porque na hora que alguém assalta alguém, vai lá, a câmera faz isso, e ela tem o software de reconhecimento facial, blá, 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 e você fica seguro, porque fica protegido por esse software de reconhecimento facial. Ok? Ok. E quando esse software de reconhecimento facial, igualzinho lá o lápis de cor, igualzinho lá a câmera Kodak, ele não tem regulação com precisão para outras tonalidades de pele. Aí a coisa complica. Porque se ele não consegue reconhecer peles mais escuras, com a mesma nitidez que ele reconhece o meu rosto, se esse algoritmo ele não consegue reconhecer rostos com defeitos, não, são rostos que têm outros formatos. Mas lá não tem. O algoritmo não reconhece rosto com outro formato. Ele reconhece com esse tipo de desenho de linha. Então, alguém que tenha um queixo muito para dentro, alguém que tenha uma protuberância muito grande, alguém que tenha um problema no seu nascimento, uma má formação de alguma coisa, o software não tem acuidade, não tem precisão para reconhecer isso. Onde é que isso vai dar? Isso vai dar no seguinte: 90,5%. É um número muito expressivo, né? 90,5%. Ou seja, de 100%, 90,5% dos presos que estão presos hoje por reconhecimento facial são negros aqui no Brasil. 90,5% dos presos que estão presos por reconhecimento facial são negros. E se esse reconhecimento facial ele é impreciso, desses 90,5%, quantos estão presos injustamente? Essa semana tem 2 dados que eu vou contar para vocês, só para vocês terem uma vaga noção. Essa semana, em Minas Gerais, saiu da prisão uma pessoa que tinha ficado presa acusada de estupro. E não tinha sido ela, essa pessoa. Ela foi liberada, entrou com uma ação e o governo vai precisar pagar uma indenização, porque ela ficou muitos anos presa. Injustamente. Porque é alguém parecido, mas não é aquela pessoa. No Ceará, acaba de ser libertada uma pessoa que ficou 15 anos e 9 meses presa. Esse moço ficou preso 15 anos e 9 meses e não era ele. É também alguém parecido. Porque, claro, se o software não tem precisão no reconhecimento, pessoas parecidas vão ser confundidas. Agora, por que pessoas parecidas comigo não vão ser confundidas? Porque o algoritmo está treinado a ter bastante definição de cada um dos meus traços, cada uma das minhas rugas. Então, fica difícil não reconhecer se todas as rugas estão lá, se tudinho. E quando tudinho não está? Então, é nesse sentido que a gente precisa colocar uma certa atenção. E colocar um pouco dessa atenção, porque isso não acontece desde agora, isso acontece desde muito tempo. E tem uma luta com várias instituições nacionais e internacionais brigando pelo reconhecimento da falta de propriedade do software de reconhecimento facial ser usado num julgamento. Ele não pode, ele não é próprio para isso, porque ele não reconhece igualmente todos os rostos. E o software de reconhecimento facial nos cataloga a todos que já estivemos em qualquer manifestação. Qualquer manifestação. Aqueles drones que ficam voando ali, eles não estão voando de brincadeira.
Lá tem o software de reconhecimento facial, então a gente está lá. Então, e quem é que não está sendo reconhecido na integralidade dos seus traços? Vai ser confundido. Helena, primeiro eu quero perguntar para o Vitor. Vitor, você quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? E acho que bloqueou. Acho que ele está então, congelou. Então, eu vou falar então. Helena, tem uma série de coisas aqui que eu fiquei pensando da gente conversar, mas eu pensei uma agora nova, assim, que tem a ver com o que você está falando. Assim, do ponto de vista laboratorial, imaginando, assim, uma coisa bem que não é plausível hoje, com certeza. Mas eu quero saber o que você acha disso. Porque enquanto eu estava falando, né, e pensando, eu estava aqui pensando o seguinte, que evidentemente as pessoas que estão projetando essa tecnologia digital, né, são detentores de poder, né, detentores de dinheiro, detentores de estrutura, detentores, enfim, de poder simbólico, detentores de poder em geral. Aqui na UFBA, a gente tenta, em algum nível, de alguma maneira, não somente apontar o fenômeno e, de certa maneira, denunciar ou boicotar, mas também pensar como fazer, né, para que isso seja, de fato, empiricamente decolonial. Então, eu estava viajando aqui, pensando, isso foi a premissa, estava aqui pensando o seguinte, se todo esse desenho, né, é feito por um tipo de pessoa que tem um tipo de cultura, de estilo de vida, de cosmologia, será que não seria possível vencer essa luta do ponto de vista do direito? Ou seja, não do ponto de vista da cultura ou do dinheiro, da estrutura, mas do ponto de vista do direito. Então, por exemplo, a gente pensar num projeto, numa situação, né, num projeto político, no qual se explicite por A mais B, que do ponto de vista internacional, né, porque esse é um exemplo muito empírico, né? Tipo, pessoas são mortas, pessoas são presas, pessoas são confundidas, porque aquelas pessoas não foram consideradas, porque não foram consideradas pessoas, porque pessoa é cor de pele, pessoa tem outro traço. Então, como isso é muito específico, como que você vê imaginar um projeto de lei que, por exemplo, que tenha uma punição internacional através da ONU, que essas empresas sejam obrigadas a pagar softwares e sistemas de reconhecimento facial que não... é difícil, né, o que eu estou tentando falar, porque é novo na minha cabeça, mas eu acho que mais ou menos estou articulando. Que essas pessoas sejam obrigadas a fazer um tipo de reparação, que não é uma reparação histórica, mas é uma reparação real time, assim, uma reparação do contemporâneo, uma reparação do hoje, pelo estrago colonial que elas estão fazendo. Ou seja, se a gente conversa de reparação histórica colonial, como é que a gente poderia desenvolver alguma coisa que obrigasse legalmente essas pessoas a fazerem uma reparação histórica do hoje, digamos assim? O que você acha dessa ideia? Então, essa ideia já existe, já tem um monte de ligas e associações internacionalmente, e eu imagino que aqui no Brasil isso também, os grupos que estão empenhados já estejam avançados nisso, eu suponho. Porque, por exemplo, tem uma pesquisadora, poeta, ela se auto-chama de poeta do código, Poet of Code, e ela se chama Joy Belamwini. E a Joy Belamwini, ela é do MIT, ela foi alguém que percebeu, no seu próprio exemplo, que a pele dela não tinha o reconhecimento facial, e ela entrou
nessa luta, nessa batalha de divulgação de tudo isso, ela estuda isso, ela pesquisa isso, e ela fundou uma coisa que se chama Algorithmic Justice League, a Liga pela Justiça Algorítmica. Em inglês é AJL, que é o Algorithmic Justice League. Então, é a Liga pela Justiça Algorítmica, que é isso, uma justiça algorítmica no direito. Por exemplo, Google já precisou, a empresa Google, não o buscador Google, a gente sempre tem que fazer essa separação. A Google, a empresa Google, ela já precisou fazer duas coisas. Primeiro, a denúncia de que cada vez que você ia no buscador Google e buscava alguma coisa relativa a negro, entrando macacos, isso o buscador levava para a imagem de macacos. A Google precisou a empresa Google precisou refazer o seu algoritmo para negros, para cancelar essa ligação que estava lá no algoritmo, por isso que no buscador entrava a imagem de macaco. Isso foi uma ação, ela precisou rever o algoritmo. A Google precisou rever outro algoritmo, o que no buscador Google, quando digitava lésbica, entrava pornografia. Precisou rever que o algoritmo lésbica levasse para pornografia. Uma associação, essa é francesa, que se chama SO Lesbienne, que é em francês, com 2 N's, então S.O. Lesbienne, e essa associação acionou o Google e a empresa precisou rever o buscador, o algoritmo do buscador. Então, essas coisas, que são coisas importantes, e, Sheila, elas são completamente viáveis. Completamente viáveis, e é assim mesmo. É assim que precisa se combater. É lá no direito. Helena, você pode repetir o nome desse pessoal francês, que eu só entendi S.O. Lesbienne? É, isso mesmo. S.O. Lesbienne, com 2 N's, N-N-E. Eu sei, mas eu não achei S. Lesbienne. Deixa eu pôr entre aspas aqui, porque eu quero colocar aí embaixo para ficar gravado pra gente. Tá. Que engraçado, não aparece. Mas, de fato, aparece um monte de coisa de pornografia. E elas entraram... E essa associação é uma associação que... Cybersex, não sei o quê. Para pedir... Ou seja, precisa ir para a justiça. Não tem jeito, precisa ir para a justiça. Porque essa coisa de prejudicar pessoas é muito séria. Eu vou contar um caso para vocês, que, se eu não me engano, está lá na aula do Tarcísio Silva. Ele fala no espirômetro. O espirômetro era um aparelho criado para medir capacidade respiratória. Só que esse aparelho chamado espirômetro, que mede capacidade respiratória, ele foi criado sem atender nenhuma variável. Quais variáveis, por exemplo? Condições sociais, de alimentação, essas variáveis que mudam completamente qualquer corpo. O tipo de alimentação, o tipo de classe social, de moradia, blá, blá, blá. Não, era assim como se capacidade respiratória fosse um dado universal, um dado sem variáveis. Então, se é sem variáveis, montou o aparelho, e o aparelho, qual o resultado dele? Ele provou que os brancos tinham 20% mais de capacidade respiratória do que os negros. Onde resultou esse dado do espirômetro? Uma coisa técnica, avançada para a época, início do século XX, lá atrás. Aonde foi dar isso? Foi dar no seguinte: trabalhadores negros perdiam o direito de reivindicar indenizações por problemas nos seus empregos, atendimento de saúde, porque era alegado que isso não causado lá no emprego. Por que não foi causado no emprego? Porque eles pertenciam a uma etnia, um tipo de gente que tinha mesmo capacidade respiratória precária. Então, isso
eles chegaram no emprego com capacidade respiratória precária. Não foi o emprego que fez os danos neles. Eles já tinham capacidade respiratória precária, então não têm direito à indenização. É nesse sentido que a tecnologia atua na sociedade, perpetuando desigualdade, perpetuando racismo, formas de racismo em todas elas. Ou seja, o meu neto tem um amigo que tem um problema congênito. E o que acontece? O reconhecimento facial, o Face ID do iPhone, ele nunca conseguiu usar, porque o rosto dele não é reconhecido como rosto humano. Nossa! Tá bom? Ou seja, ele não tem essa linha de rosto que o algoritmo prevê como rosto humano, porque ele tem um grave defeito congênito nessa parte inferior do rosto dele. Queixo, lábios, aqui debaixo do nariz. Então, ele não é reconhecido como rosto humano. É nesse sentido que é discriminatório. Ou seja, alguém que nasceu com um defeito congênito não é reconhecido como humano. Então, ele, o Face ID não atende ele. Isso denota que o tipo de parâmetro para a construção, porque assim, antigamente, né, em outro tipo de mundo, sei lá, 300 anos atrás, era tudo mais separado, quem construía suas tecnologias, não só digitais, né, evidentemente, né, não tinha digital, mas assim, estou falando de outras culturas com outras tecnologias também. Mas o que denota isso é que é um poder global, né, mas que sendo um poder global e que não é feito com parâmetros globais, porque não tem um pensamento multissimbólico, digamos assim, transcultural, como eu gosto de falar nesse laboratório. Peraí, o Gabriel está falando aqui, recentemente a cantora Anitta reclamou da diferença de significado das palavras patrão e patroa na busca do Google. A empresa acionou o dicionário Oxford Language para alterar o significado. Olha só, é um exemplo interessante. Perdi o que eu estava falando, esqueci. Lembrei que quem está construindo, né, esse design, essa cultura também, né, porque é quase um formulário, né, tipo, é um cenário, né, um cosmo, é uma narrativa que a gente entra, né, nessa coreografia como performer, de certa maneira, como atores, né. Então, como não ter essa preocupação, ou pelo menos o que pode ser, inclusive, também proposital, isso não sei, cria esse tipo de gap. Eu estava pensando aqui nos aplicativos, por exemplo, 2 exemplos eu quero dar, todos do Uber, né? No Uber, há 3 anos atrás, que agora eu não sei, né, como ainda mais com a pandemia, tinha essa coisa, se você pega o Uber sozinho, você paga X. Se você pega o Uber compartilhado, você paga menos. E a ideia do Uber compartilhado, que eu acho que essa específica ideia foi criada na Bélgica ou na Holanda, não me lembro, mas eu lembro que é um país tipo desse, era para você conhecer as pessoas, você se enturmar, você fazer amigos no seu cotidiano, no seu período de, né, você vai para casa, você vai para o seu trabalho, você vai no seu onde, você encontra ali alguém, já tem uma conversinha, já não sei o que, pronto. Imagina, no Brasil não é vivido assim. No Brasil, você quer que chegue logo, as pessoas se brigavam muito, muitas histórias de briga, tipo, primeiro eu estou atrasada. Imagina em São Paulo, aquele caos, aquele trânsito, né? Ninguém tá nem aí, é por R$1 que você está pegando uma pessoa que você quer não ver. Então, assim, já esse lado de lá, não tem, número 1. Número 2, pessoas que entraram em lugares de tráfico de drogas ou lugares que não são permitidos entrar, porque o GPS, isso não é Uber, isso é questão de GPS. O GPS te manda para um lugar que é mais rápido, né? Mas que você vai entrar onde não pode, e você vai pegar e vai levar um tiro,
né? Ou até ao contrário, quem está no próprio lugar se sente ameaçado e dá esse tiro, né? Porque não é só quem recebe o tiro que foi prejudicado nesse caso, mas a pessoa que deu o tiro também, porque a pessoa está lá no seu ambiente, chega um carro do nada, ela não pode imaginar que é uma questão de GPS, ela pode pensar que é um invasor, um inimigo, sei lá. Então, é o contexto que é deslocado, desregulado completamente, né? Não é só a pessoa que está dentro do Uber, tanto o motorista como o passageiro, mas também a pessoa que está no seu ambiente que foi invadida. Todos, né? Contexto total. E eu acho que isso tem a ver também com essa coisa do racismo algoritmo, né? Algorítmico, porque não considera contextos que não sejam aquele lá, só que é aplicado, colado em cima de um contexto, e aí dá esses esforços, né? Esses esforços mesmo, não sei como. O que você acha? Eu acho que sim, porque é sempre assim. É sempre um parâmetro que é descolado. É um parâmetro que interessa o caminho mais rápido. Mas os contextos específicos de cada lugar que vai ser atravessado, isso não importa, porque isso não faz parte desse algoritmo. O algoritmo é a eficiência do trajeto. Tanto faz. São parâmetros descolados dos contextos. E isso sempre vai dar problema em qualquer situação. Quando você descola parâmetro do contexto, vai, né? O parâmetro é daquele contexto, não tem parâmetro universal, né? Mas a gente Exatamente. E aí vai dar nesse negócio mesmo. Ó, o Vitor queria falar lá atrás. Não sei se ele Fala, ainda... Vitor. Tela? Oi, Helena. Desculpa, eu tinha caído naquela hora. Minha internet tá um pouco ruim hoje. Mas eu queria perguntar, porque tudo que você fala me lembra de um livro que eu li. Queria saber se você já leu esse livro também. Em inglês chama Weapons of Math Destruction. Em português seria Armas de Destruição Matemática. É da Kate O'Neill, se não me engano. Ela diz, basicamente, está falando assim, como esses algoritmos de Big Data servem para contribuir para essa desigualdade que existe no mundo, sabe? Eles poderiam ser feitos para diminuir, mas na verdade eles sempre aumentam essa desigualdade, sabe? Queria saber se você já leu esse livro. Não li esse livro, eu já ouvi falar nele, mas esse livro eu não li, não. Mas é até legal essa referência, porque não tinha essa referência, não. Mas é muito bom. O que ela está falando, é assim, eu li outros autores, né, que falam possivelmente parecido com ela, porque é muito importante entender que esse negócio de Big Data, seja uma grande quantidade de dados, que, claro, uma grande quantidade de dados permite combinações novas, diferenciadas, isso tudo é muito legal. Mas tem aquele esconde-esconde, é isso aí. É muito legal e também não é muito legal. Ou seja, tem sempre essas duas coisas que são coisas importantes da gente não tirar jamais da nossa frente quando a gente estiver falando de tecnologia e das coisas tão legais que a tecnologia faz, porque faz mesmo. Mas também tem as coisas não legais que ela faz e que ficam escondidas nesse esconde-esconde. Porque quando a gente fala desse negócio de Big Data, de onde vêm esses dados? Voluntariamente, a gente que fornece. Nós somos os fornecedores desses dados. Não tem uma teoria da conspiração, um grande irmão que vai invadindo sem eu deixar. Eu mesma é que ofereço os dados. Eu posto as fotos, eu digo onde eu estou, eu digo o que eu comi, eu digo o que eu gosto. O botão, tem uma pesquisadora que estudou, a Ângela da Matas, ela estudou só isso. O que o botão curtir, só o botão curtir no Facebook. Só nesse software é capaz de produzir em termos de perfil da pessoa. Que é um perfil associativo, né? É uma associação de dados. Então, esse perfil associativo, ou seja, essa capacidade de um grande número de dados que eu posto com a minha participação em todas as redes onde eu estiver, desde o meu primeiro e-mail que eu passei em 1989, que foi quando eu comecei a entrar nas telas. Foi em 1989, meu primeiro computador. Então, desde aquele, ele desapareceu da minha tela, mas ele não desapareceu. Ele não desapareceu.
Então, o que acontece é que esse grande número de dados, voluntariamente colocados por cada um de nós, o que acontece com eles? A gente coloca os dados. O modelo computacional processa e obtém uma resposta. Isso vai dar uma resposta, isso não fica solto. Eu é que não sei qual é essa resposta. Eu que não sei onde é que isso vai dar. E isso acontece como? Por um software que chama ACP, Análise dos Componentes Principais. ACP garimpa tudo e fica analisando os componentes principais. Quais são os componentes principais? Aqueles que eu vou repetindo na minha vida digital, que são as pessoas, os sites, as compras. Então, a primeira vez que cada um de nós se surpreendeu com a Amazon indicando livros que talvez você gostasse, é porque a gente não sabia do esconde-esconde. A gente não sabia o que estava operando para já ter o meu perfil de compradora de livros e o perfil associativo ACP, né? A análise dos componentes principais das minhas buscas, das minhas escolhas, dos meus views. Isso dava o meu perfil de compradora de livros. Então, a primeira vez que a gente recebeu isso, a gente disse, uau, que coisa ótima, que eu não preciso mais ficar procurando todos os livros sozinha. Porque, imagina que ajuda tão legal, que economia de tempo, que coisa ótima. Pois é, ótimo mesmo, mas não só ótimo. Eu acho que esse dado que você trouxe, a Cat O'Neill, você sabe que a Cat O'Neill teve, eu não sei se foi esse livro dela que foi traduzido recentemente ou foi outro. Eu acho que foi um outro, não tem esse título em português. Foi traduzido há muito pouco tempo. Não sei se é Política de Vigilância, alguma coisa assim, não lembro. Não lembro, é um outro livro dela. Tem em português, ela acabou de ser lançada em português. Acabei de me lembrar isso. Eu não sei se é esse livro que foi traduzido. Ela tem vários livros, né? Ela tem até um documentário na Netflix, porque ela já trabalhou nessas empresas de Big Data, né? O Google, Spotify, sei lá. Mas eu me lembrei agora que teve acho que é o primeiro livro dela que foi traduzido para português e foi lançado recentemente. Tem poucos meses, sabe? Deve ter 2, 3 meses, tem pouco tempo. Foi esse semestre mesmo que saiu o livro dela em português. Não sei qual é, porque ela tem livros muito legais, mas eu não li esse Weapons of Math. Eu queria falar, inclusive, sobre essa questão da Netflix, já que o Vitor trouxe. Tem um dos temas aqui, eu estava querendo falar disso, porque, assim, eu queria conversar, não sei como, sobre isso, mas basicamente assim. A gente vem vendo também que através da tecnologia digital as coisas vão se popularizando, né? Então, por exemplo, a questão do software, do e-mail, né? Das conversas assim de videocâmera e tal, eram só destinadas aos militares primeiro, né? Depois foi popularizado e agora todo mundo utiliza e não só utiliza, como também se transformou nisso e está dentro dessa cultura, desse modo de viver. E aí eu fiquei pensando como é que a Netflix, por exemplo, coopta e também gentrifica, né? Porque a gente que estuda comunicação, tecnologia digital, etc., a gente está lá pesquisando, conversando, lendo, trocando, desenvolvendo percepções, e aí parece que depois de, sei lá, 5, 6 anos, vai lá a Netflix e faz estou tentando lembrar o nome, se alguém lembrar, que tem um documentário agora, o esquema das redes, uma coisa desse tipo, como chama? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, que é tipo assim, você olha aquilo e você fica pensando naqueles efeitos espelhos de gentrificação da cultura, né? Então, por exemplo, a gente está... as pessoas negras estão lutando sempre pelos seus direitos. E aí chega uma coisa turística e pega isso e reverte isso em capital, e aí não sei o quê, como o Pelourinho, por exemplo, vira uma coisa meio turística, meio gentrificada, meio cooptada uma coisa muito esquisita.
Ao mesmo tempo, há 5 anos atrás, mais ou menos, a própria Netflix fez o Black Mirror, que, de fato, era uma coisa incrível. Eu sempre gostei, primeiro da primeira temporada inteira do Black Mirror, porque, de fato, eu cheguei até a pensar assim, nossa, esses filmes da Netflix são muito mais interessantes de tudo que eu estou vendo sobre o mesmo argumento dos artistas, dos filósofos. Então, como pode? Como pode a Netflix tá mais avançada, de certa maneira, do que as coisas, pelo menos, que eu tenho acesso, né? Não as coisas que são feitas no mundo que eu não sei. E aí depois a segunda temporada já foi mais fraquinha, mais ruinzinha, assim, agora veio esse dilema das redes aí, que só em Deus, né? Que parece, assim, uma versão filme C trash, do que foi o Black Mirror, por exemplo, e é muito esquisito isso. Como que você vê essa computação? Porque aí você está lá, você nunca estudou isso, né? Você está na sua casa e fala, nossa, olha só como eles me dominam, não sei o quê, mas você está lá dentro do Netflix, uma coisa esquisitíssima. Não, mas como eu você acho vê que isso? eu vejo muito positivamente. Eu acho que assim, muito positivamente, porque todas as formas de divulgação desse tipo de informação são bem-vindas, sobretudo em redes de ampla aceitação, como a Netflix, ampla popularidade. Então, é muito necessário que se vá descobrindo que tem um esconde-esconde, seja de que jeito que for sendo descoberto, não importa, desde que a informação esteja precisa, não importa. Acho que a única coisa a ponderar com relação a isso é uma espécie de moralismo implícito que empobrece a discussão. Mas entrar em contato com essa informação de que existe algo que está sendo escondido da maioria de quem usa e que não sabe que voluntariamente está alimentando o que se chama datacracia, que não é mais uma democracia, é uma datacracia. Esse é agora um termo técnico que é usado para chamar a atenção que, seja qual seja a sociedade, ela é governada por dados, ela é governada pelos dados. Então, a forma de coleta, extração, mineração, tem um monte de palavrinhas na moda para isso, mas a forma de colecionar esses dados é que precisa ser exposta, para que a gente entenda qual é a natureza daquela datacracia, porque a gente está na datacracia, tudo é dado. Há anos atrás eu escrevi um artigo onde eu chamava que nós éramos sujeitos indexados. Não existia ainda essa discussão de datacracia, mas já era muito evidente de que nós todos já tínhamos sido transformados em sujeitos indexados, ou seja, a forma de construção de um perfil, usando os algoritmos de busca, isso tinha transformado cada um de nós num sujeito indexado, e que, ao ser sujeito indexado, é facilmente achável, facilmente reabastecido, retroalimentado o perfil. Então, que nós somos sujeitos indexados e que a gente vive agora numa datacracia, agora não, já faz um tempo, é que agora que a gente precisa, tem nome e a gente precisa divulgar mais. Por isso, acho que é muito importante quando a Netflix faz o dilema das redes, tem só restrições com relação a uma espécie de moralismo que não é bem colocado lá, e porque não se trata nem de bom ou mal, de certo ou errado. Se trata de o que é, como isso... Um fenômeno, né? Oi? Um fenômeno. O que é isso? Qual é a extensão, profundidade? Sabe, o que é? Onde eu estou nisso? Como eu estou nessa história? Como essa história está em mim? Eu acho que essa é isso. E que é a natureza diferente do objeto mesmo, né? O objeto, é um documentário, etc., que tem a natureza de um documentário, com depoimentos, não sei o quê, na estrutura mais clássico, convencional de um documentário, que nem é mais essa que muitos artistas, quando fazem documentário, usam, mas a Netflix usou um jeito de fazer documentário bem caretão. E com relação ao Black, é o contrário disso. Porque é claro que ela também poderia ter feito um documentário
com as propostas mais contemporâneas de documentário, como é que se entende o que é um depoimento, como é que se colhe essa fala e se organiza num filme, né? Então, é dessas coisas assim. Então, acho que são objetos diferentes, mas eu acho que é muito importante, a gente não pode perder nenhuma chance de ir tornando mais conhecido o esconde-esconde. Mas acho que tem interessante, eu me surpreendi com a sua postura, porque eu me surpreendi positivamente, porque eu não sei, eu fico com... Porque assim, a Netflix é uma coisa muito interessante que está acontecendo como fenômeno também. Ao mesmo tempo, eu fico com o pé atrás, né? Então, eu fiquei pensando enquanto você estava falando, falei, nossa, então eu já estou dentro da teoria da conspiração também, né? Porque eu fico, aí tem coisa, o que estou fazendo? Aí tem, por que estou fazendo isso? Mas eu gostei do que você falou, é verdade, né? A gente fica estudando isso nos bastidores, né, com muita precisão. E, de fato, a gente pode até... Fiquei pensando agora que eu fiquei interessada em saber como que você vê esses grupos de WhatsApp da família, por exemplo, porque tem a ver, né? São coisas que todo mundo usa, né? Então, o Netflix, o WhatsApp da família, o fake news, né? Então, essa coisa que está popularizada, as pessoas se expressam através disso, aí depois vai no dilema das redes e pensa, olha, seus dados podem estar sendo roubados, olha, tem um algoritmo que te faz comprar uma coisa, porque você falou com o seu filho ou com, sei lá, com o seu amigo sobre um shampoo, imediatamente aparece a propaganda do shampoo. Então, assim, é conectado, né? O Netflix, o dilema das redes, o WhatsApp, o grupo de família, fake news. O que você tira dessa sopa, assim? Eu vejo que a gente perde uma oportunidade extraordinária que os grupos, sejam de famílias, os grupos de família, sejam aqueles grupos de amigos da escola primária, esses grupos todos que se formaram, né, mais recentemente, eles seriam laboratórios esplêndidos de práticas de outridade, né? Formas de lidar com os outros. Né? Seriam, mas não são. Nós perdemos essa oportunidade cotidiana de praticar aquilo que a gente gosta tanto de falar, mas pouco de fazer, que é saber falar com os outros, esses outros. Seja outro religioso, seja outro político, seja outro moral, seja quem é outro, quem não é familiar ao que você é familiar, quem não tem familiaridade com o que você tem familiaridade. Esses grupos todos são os nossos laboratórios de prática da diversidade. E a gente perdeu isso porque justamente esses anos todos aqui na tela, sendo criança mimada, deletando tudo que não gosta, só fazendo curtir, querendo ser curtido, não tendo ouvido, paciência, olhar, leitura para nada que não seja do seu agrado, o meu desejo, o que eu quero, esse eu gigantesco, que está cada vez mais gigantesco, a gente perde a oportunidade de, isso a gente tem todo dia. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer práticas daquilo que a gente diz que os outros não fazem. Mas a gente não faz. Então, eu vejo você consegue nos seus grupos, por exemplo? Você participa de alguns grupos? Como é para você? Qual é a sua... Se você pudesse ter uma biografia, assim, por exemplo, 3 anos atrás eu me comportava assim, aí 1 ano atrás eu me comportava assim, agora eu me comporto assim. Teve uma mudança, uma dramaturgia que foi mudando assim para você nesse seu percurso de participar dos grupos? Total, porque à medida que eu fui cada vez mais estudando, a hora que eu descobri que o grupo era um laboratório, né, um laboratório para mim, para eu poder começar a testar uma desabilidade, né, porque é uma desabilidade em lidar com quem não acha o que você acha da vida. Você está desabilitado. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a praticar de outro jeito, mas com metodologias, né, que eu fui testando aqui, testando ali, a hora que fala de um jeito, a hora que fala de outro, e não sei não, mas tá indo, né? Tá indo porque eu participo de grupos
politicamente muito distintos do que eu penso politicamente o mundo, e eu estou lá há muitos anos já, da forma que eu consigo estar, na hora que eu me manifesto, na hora que eu não me manifesto, que eu sei que se me manifestar não vai ter escuta naquele momento, mas em outro momento pode ter escuta, entrar por um outro assunto que vai chegar ali, essas coisas. E grandes bate-bocas. Num dos grupos, já estamos recuperando, eu estou em 2 grupos, assim, muito difíceis politicamente, mas num dos grupos, a gente já está recuperando um negócio que ninguém sabia mais fazer, chamado diálogo. Negócio É uma grande conquista, essa realmente. é assim, eu falo um troço, uma outra pessoa discorda de mim, eu respondo, a pessoa discorda de novo. Sabe, são 6, 8 posts do mesmo assunto com discordância. Eu conversando com um colega ali, tá. E a gente termina dizendo, não temos possibilidade de ter consenso sobre isso, mas é muito legal saber que a gente avançou aqui, ali, lá, tarará. Estamos aprendendo, né? Porque não sou só eu, né? É um grupo. A gente vai aprendendo, né? Mas... Nossa, parabéns. E você se instiga, você cansa, é afeto, é política, é trabalho, é tudo junto. O que é para você quando você faz esse trabalho? Assim, o que é? Ativismo? Para mim é laboratorial mesmo, sabe? Eu preciso recuperar ou aprender isso, porque isso é central para a gente poder mudar o mundo, para a gente poder mudar quem está perto da gente, para a gente poder se mudar, para a gente poder reivindicar mudanças políticas. A gente precisa fazer todo dia essa prática. Para mim, é tipo, eu preciso fazer isso, porque senão eu não posso ensinar o que eu ensino, não posso falar o que eu falo, porque senão não sou eu. Eu tenho que fazer o que eu falo. Senão, qual a graça? Qual a graça? É. Até um estudante me escreveu num dos relatórios desse componente que eu acabei de ministrar nesse semestre que acaba de acabar, que falou assim, você dá uma aula teórica, humana e afetiva, e artística. E aí, dentro de mim, eu pensei assim, que legal, né, que esse estudante falou isso, mas para mim é assim, ou é assim ou não é, porque isso para mim chama aula. Então, ser política, teórica, artística e afetiva, para mim, é igual a aula. Não tem outro jeito que seja possível, né, pra gente, para mim. Eu falo até em seu nome também, que eu considero que você faça isso também. E você está cansada ou quer continuar? Não, podemos continuar. Não sei se tem interesse em mais alguma outra coisa, porque acho que é uma coisa tão séria esse negócio todo, né? É tão sério a gente sacar que a gente vai lutar por uma auditoria permanente, sabe? Essa coisa que você falou do jurídico, ou seja, é necessário construir uma instância que seja necessário fazer auditoria sobre o uso de tecnologia governamental. A gente precisa fazer isso, vocês todos viram. O Brasil comprou o software Pegasus. O software Pegasus é um software de vigilância pessoal. Está escrito, né? É em português, vigilância pessoal. Então, você vai reclamar se você sabe que o governo está comprando o Pegasus? Então, é necessário ter uma auditoria sobre tudo isso. E para isso que, assim, é uma questão de direito mesmo. É um direito que o direito precisa ser, né, posto em ordem, ser acionado. Ou seja, o que se faz? Como é que faz? Por que faz? Por exemplo, a Microsoft, todo mundo ficou muito horrorizado, né? Quem não ficou horrorizado com a separação entre os pais e as crianças na imigração, na fronteira do México, no governo Trump? Esse negócio que abalou todos nós, assim que a gente ficou sabendo, como é que as crianças separadas dos pais. Quem fez isso? Um software da Microsoft, que o governo dos Estados Unidos, que é uma instância chamada ICE, Imigração, né? And Customs Enforcement. E a sustentação da alfândega, né? Ou seja, uma força para a alfândega, né? Assim, é uma instituição que cuida na imigração da alfândega.
alfândega de corpos, alfândega de pessoas. Então, o ICE, com o software da Microsoft, fez a separação. Então, as crianças iam para cá e para lá, e os adultos para lá. Ou seja, precisa ter auditoria dessas coisas para que a população americana, como teve, por isso que se tornou público, a população americana pedir que isso não aconteça, que não seja possível usar esse software para fazer isso na fronteira com o México, só juridicamente. Por exemplo, terrível esse negócio. O Departamento de Polícia de Nova York estava usando a criação de inteligência artificial super incrível chamada Digi, de digital, Dog, de cachorro. Então, um cachorro digital. O que é o DigiDog? É um cachorro mesmo. Quer dizer, um cachorro artificial. Um cachorro de 32 quilos, que galopa, que tem câmera, luzes, vê no escuro e tem comunicação bidirecional, que comunica com a polícia e comunica as informações para a polícia. É bidirecional, capta, envia, aí recebe uma ordem e faz. Então, o DigiDog, ele estava sendo usado para quê? Para entrar em lugares, ele atira, né, porque ele é armado, entrar galopando, então ele derruba portas, ele entra onde ele, né, for mandado entrar, ele é uma máquina que faz isso. E ele é armado, ele enxerga de noite, então ele pode ser muito violento na chegada dele. Então, ao invés do policial chegar num lugar onde deve ter um bandido armado, é o DigiDog que entra, e não dá para matar o DigiDog, mas dá para matar o bandido com tranquilidade com o DigiDog. Só que isso passou a ser usado de forma indiscriminatória e agora foi proibido. Então, essas lutas são lutas muito importantes para a sociedade civil, né? Para a sociedade saber que ela que precisa fazer essa luta, ela que precisa se organizar, porque senão o DigiDog continua, senão o software da Microsoft continua, senão o Google vai continuar juntando um macaco com um negro, vai continuar juntando pornografia, vai continuar. E esse é um negócio muito sério, que a gente não entenda que, mas nós, humanos, sempre fomos assim, os ricos sempre mandam, nos países coloniais, né, colonizados, nós, países colonizados. Os ricos sempre mandaram mesmo. O poder é sempre... não tem esse sempre. Se a gente mantém esse discurso, a gente realmente não faz nada, né? É que não tem mesmo esse sempre. As coisas todas precisam ser olhadas na sua especificidade. Porque não é que a sociedade é racista que a gente vai dizer, então por que a tecnologia não seria? Então deixa a tecnologia ser. A sociedade não é racista? Então a tecnologia também tem que ser tudo certo. Não, não tudo certo. Porque uma coisa diferente, por isso que eu estou dizendo, é na especificidade do fenômeno para a gente não cair nesse discurso. Qual é a especificidade do fenômeno? Quando a gente fala nessa relação corpo-telas, quando a gente fala o que o algoritmo está fazendo sem me contar, e eu estou o tempo inteiro treinando a usar as telas, usando, o que acontece? Cognitivamente, eu vou mudando. Ou seja, o meu jeito de conhecer, a minha percepção, o jeito de eu olhar, o jeito de eu ouvir, o jeito de eu ler, é isso que vai mudando no meu contato com as telas. Vocês já pararam para pensar o que é essa necessidade de acelerar o áudio no WhatsApp? A impaciência das crianças mimadas está num nível, a necessidade de controle está num nível que nem ouvir um áudio no tempo do áudio cabe mais. É bizarro aquilo, muito bizarro. Fica muito explícita a robotização, a materialização, a pessoa fala... Eu apertei errado a primeira vez, que eu não sabia que tinha mudado. Eu falei, nossa, que esquisito. Eu estava ouvindo, né, esse áudio, eu falei, nossa, essa pessoa está com a voz esquisita. Depois que eu vi, é horrível, dá uma sensação muito esquisita.
distanciamento de intimidade, de tato, né, de memória esquisito. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui para você. Posso fazer a pergunta? É o Vitor Danot, acho que lê assim, porque parece um nome francês, não sei, Danel, enfim. A pergunta é a seguinte: às vezes podemos nos sentir hiperestimulados no ambiente da internet. Você poderia comentar um pouco se você tem estratégias para lidar com o excesso de estímulos? Se sim, quais são? Eu tenho sim, Vitor, eu tenho umas estratégias que eu venho desenvolvendo mais recentemente, que é tentar fazer menos coisas ao mesmo tempo. Porque, como todo mundo, eu fui desenvolvendo essa habilidade, né, de ter a tela completamente partida, enquanto eu estou falando aqui, eu digito uma resposta para alguém, eu vejo o WhatsApp, enquanto a gente está fazendo uma coisa, está fazendo mais 2 ou 3. A gente nunca mais fez uma coisa só. Nunca mais a gente conseguiu fazer uma coisa que na área artística é um negócio muito prezado, que é estado de presença. Estar ali no seu estado de presença. Nunca mais, a gente foi muito desabilitado a ficar na presença do troço, estar presente na hora que está acontecendo um troço. Então, eu comecei a perceber que isso é um looping, sabe? Não para. E dá muita insatisfação, porque você está fazendo sempre, no mínimo, 2 ou 3 coisas, e aí fazer isso. E aí eu comecei a fazer como estratégia mesmo, assim, eu quero estar... E aqui, eu coloco para encher a garrafa, enquanto eu dou uma passadinha de pano no fogão, e com o ouvido eu vou controlando se a garrafa está ficando mais perto de estar cheia ou não. Eu falei, não, eu quero começar a fazer, assim, no mundo fora das telas, uma coisa, depois outra coisa. Dá muita aflição, porque um baita diferente. Dá muita aflição. Esperar o copo encher de água, olhando a água, olha, é um negócio que parece interminável. Mas você vai também acostumando. Que assim, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar, na tela, enquanto eu estou num lugar, não ficar respondendo nada do que está entrando. Nada. Não quero ler o chat. Quero ficar aqui ouvindo e olhando. É uma estratégia de tentar recuperar uns ritmos e uns tempos que acho que são importantes para um negócio que chama saúde, sabe? Estou tentando pensar. A gente pode pensar num negócio chamado saúde mesmo, sabe? Plenitude, gozo, prazer, da coisa, daquela coisa, sabe? De um troço, assim, um troço, Agora é polêmica, momento polêmico. Uau, ápice, clímax no laboratório. Eu criei um projeto há sei lá quantos anos atrás, mas vários, talvez uns 8, que se chamava Combustão Remix, né? Que o que a Helena conta dessa coisa de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, responde ali, não sei o que depois escorre para o seu, entre aspas, analógico, para o seu fazer cotidiano, põe água, não sei o que, não sei o que. Eu estou tendo cada vez mais prazer de fazer isso, mas eu também vou responder a pergunta que foi Vitor, um outro Vitor, que ele fez para a Helena, mas eu também quero também quero responder essa pergunta, porque eu também tenho uma estratégia, né, para lidar com esses estímulos. É parecida com a da Helena, mas é diferente no sentido que eu não nego essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho até no começo aqui do laboratório, o Vitor Capilé falou, né, dessa coisa da superficialidade, ele usou essa palavra. Eu sempre gostei de pensar, poeticamente, que a superficialidade e a navegação, no caso da cultura e da tecnologia digital, é uma epistemologia que não requer necessariamente como posso dizer,
É uma epistemologia. Então, sendo uma epistemologia, o fato de ser superficial e do navegar cria outros tipos de conhecimento, outros tipos de conexão, né? Que não é a conexão do mergulhar, do se projetar em uma coisa só. Mas que isso tem uma maneira de criar conhecimento que ser refinada, ou seja, onde não tem um excesso de estímulos, mas tem uma evaporação e um DJ, um remix desses vetores. Eu, de certa maneira, consigo relaxar. Me embananei, mas mais ou menos eu acho que eu consegui falar o que eu estava querendo falar. Mas qual que é a minha estratégia? A estratégia tem a ver, Helena, com uma coisa que eu estou querendo perguntar para você desde o começo aqui, que eu não perguntei porque a conversa foi para o outro lado. Tem a ver com o olho e com o olhar. Porque a gente sabe que, né, as telas, você que estuda principalmente, eu acho, né, corpo-tela, né, esses estímulos, né, neurológicos, a luz, esse pixel, esse quadrado mesmo, essa formulação que antes tinha janela e vai mudando como que é, os tumblers, o fato que você se vê falando, né, isso tudo você estuda, né, até como que muda, né, a fisionomia, como muda o brilho dos olhos, a direção do olho, como que o olho funciona, né, depois dessa culturalização corpo-tela. Então, a minha estratégia é trabalhar no meu olho. Então, eu trabalho no olho. Por exemplo, eu paro, eu fecho o olho, eu foco no olho, até como bailarina, vou até usar essa palavra. Até como bailarina, tem tanto exercício que a gente faz de concentração justamente de presença, de certa maneira, assim, falar num nível super micro, assim, muito endogâmico, hermético, até posso dizer, uma sofisticação que não interessa a ninguém. Eu gosto de pensar como é que a gente trabalha nessa sofisticação multivetorial, sabendo que seu olho, e né, o que entra por aqui, a luz, inclusive, como a gente pode desenvolver um exercício disso? Assim, conversa de artista essa, né? Mas eu tenho essa estratégia. Às vezes também de ficar com o jardim. E eu acho que essa estratégia não é unicamente minha, porque a relação com a fantasia do campo, agora eu vou quantas pessoas do ambiente urbano não foram morar no campo, mas tem a internet, tá? Eu posso trabalhar aqui naquela ilha deserta, no meio do mato, não sei onde, mas tem lá a minha internet. É estranho, mas parece também que é um fenômeno, né? Não é uma coisa, eu acho que tanto a sua estratégia quanto a minha são dois fenômenos que talvez sejam muito comuns, né? Deve ter muita gente fazendo, tipo assim, quando eu vou fazer aquela coisa, outra, eu vou fechar, eu vou plantar plantinha. Não sei, eu acho que acaba sendo quase etológico. Como que você vê isso? Eu vejo assim, a sobreposição e a simultaneidade são habilidades muito importantes da gente ter para a gente poder sobreviver bem no mundo digital. Mas elas deixam zero espaço para dúvida e para o não sei. A dúvida é? O não sei. Não tem espaço eu não sei. Não sei e não tem espaço para dúvida por causa do imediatismo, é tudo sobreposto, é tudo rápido, é tudo ligeiro, e não tem espaço para a pessoa dizer, duvidar e não saber. E essas duas verdade. Precisa de um tempinho para você duvidar e para você não saber. Então, por causa desses estudos que eu venho fazendo, a desabilitação, perder a habilidade de duvidar na hora que a coisa acontece, de não saber na hora que a coisa acontecer, não sei. Preciso ir atrás, não sei. Ou seja, você tem que repassar imediatamente, você tem que assinar imediatamente, tudo é imediatamente. Então, isso me chamou a atenção, por isso eu acho que tentar olhar cada coisa, para tentar ver se eu duvido, ter tempo, né, de duvidar, até o fim, ter tempo de dizer, não sei isso eu não sei, porque... Nossa, é muito legal isso, porque eu estava pensando a semana passada sobre a questão, né, do valor da verdade,
todas as discussões sobre a verdade na filosofia, né? Então, quanto tempo as pessoas não dedicaram historicamente a pensar sobre verdade, né? Tipo, verdade enquanto conceito, verdade com V maiúsculo, né? E que justamente estava falando, você soltou aí no meio da sua fala, né, que tudo é dado, não sei o quê. Eu escrevi um texto recentemente que você até participou, leu e tal. Aquele lá para Princeton, lembra? Dos futuros sustentáveis, não sei o quê. Que tem uma frase que eu começo a falar de dado, uma parágrafo que começa a falar de dado, e escrevi assim, não é mais tudo verdade. Como diria Orson Welles, né, que é do F for Faith, né, tudo verdade, como o nome do festival do documentário. Que foi, filhinho? É tudo dado, né? E aí eu fico pensando que essa coisa da dúvida e do não saber, ele é até relacionado com essa esfera, né, do interesse pela verdade, não no sentido moral, mas no sentido até filosófico mesmo, da relação, né, com as coisas, de conexão. Então, de fato, porque se ele está multivetorial, você fica flutuando mesmo, navegando, superficial, mas assim, sem pensar moralisticamente, pensar tipo jeito de corpo mesmo. Você fica tipo que nem uma peteca, né, praticamente, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não, a verdade não faz parte desse mundo. Eu estou tentando bolar um negócio que, por enquanto, eu chamo de embolamento. Que é assim, que metodologias a gente pode desenvolver por conta dessa habilitação que a gente foi tendo, a gente foi desenvolvendo essa habilidade dessa fazer muita coisa ao mesmo tempo, ser tudo muito rápido, etc, etc. Então, como a gente pega isso e traz para a aula, para dentro da aula, como estrutura de aula. E, por enquanto, estou em dois outros grupos, são grupos que a gente tem de estudo, de pesquisa, estou tentando fazer essa proposta da gente desenvolver isso, mas na forma de um embolamento, como é que a gente usa as formas associativas que a gente está tão desenvolvido nelas para construir conhecimentos como embolamento, sabe? Ou seja, tentar mesmo fazer um pouco isso que o Vitor falou lá no início, que tem muita gente que nasceu já no mundo digital e está muito acostumado com essa simultaneidade e sobreposição, essa multivetorialidade, né? Como você fala. Então, essa multivetorialidade, como é que a gente usa isso como metodologia de aula? Então, estou tentando desenvolver essa metodologia que eu estou chamando de embolar, sabe? Um grupo de pesquisa, uma metodologia embolada. Como é que a gente aprende a embolar, que é isso que a gente sabe fazer, mas buscando embolar conceitos, não buscando embolar as minhas associações. Eu recuo um pouco, coloco o tal conhecimento aí na frente. Como é que a gente embola o conhecimento? Você está parecendo o David Bowie, sabe por quê? Olha, a Gabriela falou, exercitar um estado de concentração ou de presença pode também trazer ansiedade, seja pelo costume ao ritmo, estímulos das telas, seja pela cobrança de uma produtividade. Total, Gabriel, total. Manter um estado analógico pode nos deixar para trás? É possível manter um estado analógico? Não tem, ou seja, a gente nunca consegue ser ou analógico ou digital. Porque o corpo não é um corpo só na hora das telas. Ele é um corpo que está nas telas e fora das telas. Então, já escrevi até sobre isso, o mundo online escorreu para o mundo offline faz tempo, desde sempre, porque é um corpo só, né? Não tem um corpo que eu uso na tela e um outro corpo que eu uso fora da tela. Quando você fica muito tempo na tela, você dorme cansado, você vai dizer lá, por quê? Porque é um corpo só, não tem jeito. Então, o on e o off, eles estão, assim, estão aqui, eles estão corpados, sabe? Eles são esse corpo, eu. Esse eu, corpo aqui, é on-off. Ou seja, essa sensação de ficar para trás tem até um nome para ela. É um FOMO, não é o FOMO? Que foi estudado durante muito tempo já, que é o FOMO. É isso mesmo, FOMO. Vai escrever que é Fear of Missing Out. O medo de perder porque você ficou para trás, você ficou para fora.
Então, esse fenômeno foi estudado, já vem sendo estudado há um tempo, que é essa ansiedade de você não estar naquela festa que as pessoas que você gosta estão, de você não ter sido convidado para aquele jantar que a foto foi postada. E você está perdendo nesse momento o pronunciamento de não sei quem, e nesse momento também tem a live de não sei quem, e nesse momento também tem um show de não sei quem, e também. Ninguém dá conta, né? Então, foi dando essa angústia mesmo, isso tudo. Então, isso foi treinando a gente com um certo ritmo. Então, esse exercício que eu estou começando a fazer faz um tempo, ele é muito difícil, ele não traz nem ansiedade, ele traz uma intolerância. Você não aguenta esperar. É toque. Não aguenta esperar o copo terminar de encher de água. É muito Toque digital. É intolerante. O seu corpo parece que não dá conta. E se você contar, devem ser 20 segundos. Mas o seu corpo não dá conta. Não dá conta de ficar lá esperando. Não é nem ansiedade, é uma intolerância. Eu acho que isso a gente precisa lidar assim no corpo, sabe? Saber que meu corpo está intolerante para tudo. Eu preciso saber disso. Eu preciso ter noção de que isso está acontecendo. Eu preciso ser lembrada Helena, preciso ser lembrada disso constantemente, porque senão rapidamente eu tenderei a achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Eu preciso ser um pouco mais tolerante, porque se eu sou intolerante com esses 20 segundos, eu sou intolerante com uma pessoa que fala devagar. A pessoa começa a falar, eu já estou querendo deletar ela, porque... E a pessoa que fica... repete, e se perde. E a pessoa que se perde, e a pessoa que repete. São pessoas, sabe aquele negócio, o outro, que é tão legal a gente ler nos livros, que é tão bacana a gente falar em nome dele? Pois é, esses sujeitos, eles são os outros, que a gente tem completa intolerância. Tem que treinar a tolerância de novo. É insuportável, Gabriel, sem toda razão, insuportável, antes. Tem que treinar. Acho que eu treinar essa, não deixar de ter habilidade, facilidade, velocidade, não. Mas tem que ter as duas habilidades, não as duas. Essa é a proposta que a gente precisa ter, sempre com a tecnologia. As coisas super legais e as coisas não legais também. Não esquecer delas. As conquistas incríveis cognitivas que a gente fez, e as desabilitações cognitivas que a gente está tendo também. As duas. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Acho. Porque acho que é bom duvidar, sabe? Sempre duvidar. Temos que duvidar. O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu queria falar agora, Helena, mudando um pouco de assunto, assim. Uma coisa que você sabe que eu me interesso muito, porque você me orientou na minha tese de doutorado, que é essa coisa de não somente, né, a questão da cultura, o modo de se comportar, né, a cognição digital, ela escorre para o que a gente nem pode chamar mais de analógico, como também as pessoas passaram a ser performers, né? Então, você não precisa ver a atriz de cinema, porque você é uma youtuber, né? Essa coisa que nem é mais chamada de subcelebridade, até essa coisa de subcelebridade já faz também uns 10 anos. Que hoje é só normal, essa autorrepresentação, né? Entre aspas, todo mundo está no Instagram, todo mundo está no YouTube, todo mundo está não sei onde, então todo mundo virou um ator que representa a si mesmo, né? Até ligando ao FOMO, você pode estar em casa triste, de pijama, toda fedendo, e vai estar lá postando uma foto de uma semana atrás para passar aquela imagem, porque questão de alter ego e até de uma avatarização que não é digital, mas é uma avatarização de você mesma, né? Tendo dito isso, como que você viu e vê aquela invasão lá do Xamã nos Estados Unidos, no Campidoglio? Sabe do que eu estou falando? Do pessoal do QAnon, aquele cara com chifre. Como que você vê isso enquanto fenômeno do digital? Não vejo como um fenômeno do digital. Eu vejo um fenômeno como
esse fenômeno, a invasão do Capitólio, eu vejo uma consequência do digital no sentido de existirem essas bolhas políticas muito violentas. Isso sim, essa alimentação de bolhas políticas muito violentas, o digital favorece, estimula, e é o ambiente que faz nascer, cultiva, traz esse tipo de bolhas. Elas existem, sempre existiram movimentos violentos, segregacionistas, tarará. No mundo digital, eles florescem mais rapidamente por conta da natureza do digital ser essa natureza de se poder agregar em torno do que se quiser, quem tiver afim. Quem tiver afim se agrega em torno disso. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser terra plana, pode ser o que for, agregou ali, cultiva ali, fechado. Então, eu vejo como, nesse sentido, uma relação com o digital, no sentido de a violência poder ser estimulada, independente de fatos. Não precisa ter correspondência com fatos. A violência pode ser estimulada por qualquer tipo de comando que vá grudar e juntar aquelas pessoas. Eu vejo uma invasão nesse sentido. Eu não vejo, eu não consigo ler performativamente. Eu consigo ler politicamente com grande gravidade, enorme gravidade da tentativa de enfraquecimento das instituições. Eu não consigo ver teatralmente. Eu vou te falar, então, por que eu fiz essa pergunta desse jeito? Porque, evidentemente, eu vejo, e aí eu achava que você também, por um motivo que eu projetei, e então eu vou explicar por que eu fiz essa pergunta. O jeito que eles estavam vestidos, por exemplo, né, esse tipo de fantasia, né, então, eu esqueci o que eu estava falando. Da performance. A roupa que eles estavam usando. Da roupa. Assim, me chama muito a atenção, né, esse lado do civil comum performar a política nesse momento. A política sempre foi performada, né, no partido, nas cores, nas bandeiras, nas manifestações. Isso é uma coisa, né, já do analógico. Mas essa caracterização performática, até quase um figurino, que não é nem de performance, nem de símbolo, não é de símbolo, mas é quase uma avatarização. Eu fico muito pensando no pessoal que se fantasia de pato lá na Fiesp, ou o próprio pessoal do Quixamã, essa coisa do xamanismo, né? Essa reinvenção de uma tradição, da cultura um pouco mágica, baseada, né, de uma exotização das culturas autóctonas, nativas, tal, é muito uma reação à internet, isso a gente sabe. E aí eu fiquei pensando que é quase uma avatarização, tipo uma coisa do game, sabe? E a pessoa aí com aquele chifre. Eu fiquei muito pensando nesse sentido, assim, que claro que vem de um ódio da internet, de você poder falar ao vivo o que você fala nos comentários do jornal, quando você fica se xingando, né? Então isso saiu da tela e entrou lá no Capitólio, isso sem dúvida alguma. Eu fiquei pensando que podia ser com uma roupa civil, mas não, o cara estava com um chifre, estava todo com aqueles aparatos de avatar, assim. Eu li dessa maneira esse fenômeno. Eu não priorizei isso, sabe? Eu não priorizei isso por desejo mesmo de ver que, na verdade, que o que era mais dominante mesmo era uma obediência servil e cega, que independe dos fatos, sabe?
Quando você invade o Capitólio, o que está sendo feito é um outro tipo de invasão, é a invasão do símbolo maior da justiça, da democracia. Isso está sendo invadido, é isso que tem que ser posto abaixo. Então, para mim, foi muito sério e importante tentar ver a complexidade do que estava sendo dito naquela invasão, não nas palavras, mas o que a invasão dizia. O que a invasão, a possibilidade da invasão, que nunca tinha acontecido na história até então, e que agora é possível, é porque agora é possível obedecer, porque isso é dos grupos nascidos e alimentados na internet. É possível obedecer ao que se prova que não existe, o que se prova que não é possível. A gente vive muito, né, essa coisa toda, a Terra é plana, a vacina mata, tomar um remédio funciona. Ou seja, o que não existe passa a existir e ser validado. Então, a hora que um ato desses passa a existir, valida a possibilidade mesmo de outros atos assim passarem a existir. Eu fiquei mais tomada por esse aspecto, sabe? Não, sem dúvida, porque normaliza. Mas justamente por isso, eu não acho que... Eu entendi que você não foi o principal foco, mas eu acho muito complementar, eu acho muito interessante complementar com esse lado performático, porque já é imenso, né? Invadir o Capitólio. Já é imenso, só esse ato. Agora, invadir o Capitólio vestido de avatar, com aquele chifre, que xamã, tem até um nome, né? Então, assim, tem o nome de performer, né? Tipo uma drag queen da extrema-direita, praticamente. Então, tem um lado, assim, Oscar, tem um lado tapete vermelho, tem um lado até do filme Joker, sabe? Tem um lado de Star, tem um lado que eu fiquei pensando no seu próprio trabalho, na sua pesquisa de Me, Myself and I, né? Tem uma introjeção de um herói, um herói da extrema-direita, um Me, Myself and I, porque ele entra, ele vai estar em todos os jornais, ele vai estar na primeira capa, não vai estar na primeira capa com aquele óculos e aquela roupa de serial killer que é terninha ou uma camiseta banal, não, ele vai estar né, assim, não tem uma ligação, que eu ainda não sei qual, mas tipo assim, um tá junto do outro, eu vejo assim, esquisitamente. E aí? Última. Eu queria, se a gente vai fechar, eu queria, como última coisa, ler um negócio para vocês, o Emicida. Então, pera, então penúltima. Não tem penúltima. Pode sim. Não, tipo, eu faço penúltimo, mas que você vai terminar com ele. Tem um comentário da AG Bahia, que apareceu aqui, que ela falou que ia acelerar o áudio, AMG, essa mesmo. Dela, eu acho sim, acho que você tem toda a razão. AMG, acho que você tem toda a razão. Essa intolerância pode ser vista no mecanismo de aceleramento. Ou seja, a gente... É verdade! A gente vai exercitando a intolerância. Por isso que é bom, quer dizer, os exercícios que eu tenho feito são me lembrar do quão intolerante eu já estou, achando que eu sou super legal, eu já estou super intolerante. Então, por isso eu estou tentando fazer esses exercícios que me lembrem que eu estou muito intolerante e que eu não posso esquecer de duvidar, não posso esquecer de não saber. Porque se tem algum pecado na internet, você ainda não viu tal notícia? Você ainda não soube não sei o quê? Pelo amor de Deus. Se você não viu, não soube tudo que você tem que ver e tudo que você soube, tem que saber, nossa, você é quase uma não pessoa. Então você tá anti-FOMO agora. Anti-FOMO. Assim, não adianta ficar ansioso pelo que você está perdendo. Estamos perdendo um monte de coisas e também conquistando um monte de outras. Sempre os dois lados. Sempre. Se são 2, você fica com os 2. Se forem 3, você fica com os 3. Se forem 10, você fica... Não escolhe rápido. Não escolhe rápido.
Quando eu falei de penúltima, Helena, é porque eu queria fazer ainda uma pergunta. Aí evidentemente, depois a gente vê, né, você lê o que você quiser, evidentemente. Que é sobre a palavra em si, tecnologia. Porque aqui no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, tem uma preocupação mais ou menos geral, principalmente dos professores do bacharelado interdisciplinar em artes, que é de pensar o que eles estão chamando de outras tecnologias ou tecnologias ancestrais, né? Que, de novo, cada um se virando nos 30, assim, cada um desenvolvendo laboratorialmente, experimentalmente, tentativas e erros, né? Em relação a essa vontade decolonial. E aí eu sempre fico ouvindo, né? Porque quando a gente fala tecnologia, a gente já associa tecnologia digital. E aqui no IAC a gente está trabalhando, cada um do seu jeito, com tecnologias não digitais, se é que isso é possível, né? Mas outras maneiras de, enfim, você entendeu? Saberes ancestrais, saberes indígenas, saberes africanos, parafraseando o ambiente epistemológico do IAC, né? Será que a palavra é tecnologia? Essa palavra dá conta? Essa é uma palavra muito antiga, né? Essa é uma palavra muito antiga que tem a associação com os saberes técnicos, né? Isso. Eu sei, mas tipo assim, pensando no... Desculpa se interromper, porque eu até pensei... Desculpa, vou alongar minha premissa. Você, quando você estava contando essa questão do seu copo de água, que é insuportável, que fica difícil, não sei o quê, eu fiquei pensando, nossa, a Helena é igual o David Bowie. Por que o David Bowie, eu pensei? Porque o David Bowie, né, ele era da guitarra, do rock, nananã. Depois ele foi a primeira pessoa, o primeiro artista da música a fazer um site, um website. E aí ele ficou todo tecnológico, ficou todo computacional, música, computação, nananã. E depois ele parou e voltou para fazer coisas de guitarra. Só que o jeito que ele fazia guitarra era esquisito, porque só um artista ou quem trabalha com arte percebe isso. Tinha uma estética, um fazer, uma lógica digital, justamente, feita com guitarra, né? Então, eu fiquei pensando, nessa premissa, claro, etimologicamente, tecnologia é a técnica, como que se aplica um método, uma maneira de fazer, né, com refinamento para ter uma função lá qualquer. Ok. Então, essa palavra é antiga, não sei o quê. Mas, passando por isso, né, analógico, aí é digital, e agora a gente procura outros saberes pré-analógicos. É possível fazer alguma coisa pré-analógica ou isso é uma reinvenção da tradição? Ou seja, em qualquer um dos casos, mesmo que eu for inventar uma espada e um garfo, vai ser de um jeito digital hoje. O que você acha? Você que é da teoria do corpo mesmo. Para quem trabalha com entendimento de corpo, que eu trabalho, que é um corpo que está se transformando o tempo inteiro nas trocas com o ambiente, todos esses anos, para quem está há todos esses anos trabalhando também com as telas, isso tudo já corpou, já é corpo. Então, por isso que escorre do analógico para o digital, do digital para o analógico, porque está corpado. A falta de paciência para ler texto longo está corpada. É preciso agora corpar a paciência para voltar a ler texto longo. Porque já está corpada a impaciência para texto longo, porque a gente tem lido textos menos longos há muito tempo, e isso vai habituando. Então, para quem trabalha com esse entendimento de corpo em transformação, que é esse conceito de corpo-mídia, que todo corpo é mídia disso, das transformações em tempo real que estão acontecendo. É isso que o corpo conta. Ele é mídia, ele conta isso. Ele conta das transformações. Então, ele está transformado pela sua vivência no digital, e é com essa vivência que o David Bowie
só podia tocar guitarra porque ele já tinha feito música eletrônica. E aí, isso corpou nele. E é assim que ele corpa. Ou seja, esperar o tempo da água é insuportável porque está corpada a temporalidade digital aqui. Então, está corpada em nenhuma outra temporalidade. Então, corpei isso, é isso que nesse momento sou. E é isso, com isso que está corpado, essa coleção de coisas que estão corpadas em mim, que eu sou nesse momento, e tudo que eu faço é assim. Então, para mim é muito evidente que seja assim, muito assim tranquilo que seja assim, e que por isso é muito importante que a gente lembre disso. Tudo aquilo que a gente vai treinando fica treinado, vira corpo, é corpado. E é com esse corpo corpado, com tudo isso, que a gente vai fazendo as coisas todas da vida. Todas. Então, para mim, não tem estranhamento nesse tipo de proposta. Eu trabalho com ela, né? Eu e a Christine Greiner estamos trabalhando com a teoria corpo-mídia há muitos anos, né? Desde 94. Então, está vindo esse entendimento que tem a ver com isso mesmo. E se a palavra é tecnologia ou não, são os saberes técnicos, né? A tecnologia é só isso, são os saberes técnicos. E todas as culturas têm seus saberes técnicos, né? São as habilidades de cada uma dessas culturas, de cada um desses saberes, sejam ancestrais ou não serem ancestrais. Todas elas têm os seus saberes técnicos, né? Então, se a gente trata de saberes técnicos, é isso que a gente precisa conviver mesmo, são plurais os saberes técnicos. Não é porque aquele remédio não é feito no laboratório que ele não é remédio. Porque várias comunidades, várias etnias trabalham com remédios que não são desses laboratórios. E as pessoas estão vivas. A comunidade continua. Então, são saberes técnicos. Não tem só um tipo. Essa tecnologia a qual a gente estava se referindo, do algoritmo, ela não é universal. Quer ler a sua coisa do homicídio? Então, tem um pouco a ver com essa coisa que você acabou de trazer. O Emicida escreveu um prefácio para um livro que o Tarcísio Silva organizou. E nesse prefácio, o Emicida diz o seguinte: se a essência das redes sociais é a conectividade, está para nascer uma que cumpra seu papel com mais eficácia do que um tambor. Sentar-se em círculos, ouvir histórias, principalmente dos que vieram antes, e entrar e extrair os melhores sentimentos dos participantes, ressaltando como a escuta é valiosa, me parece estar anos-luz à frente do mais promissor sonho de funcionalidades facebookianas de Mark Zuckerberg. É o Emicida nos lembrando disso. O tambor, a ancestralidade, a escuta. Pouca coisa tem mais conectividade do que isso. E isso a gente já está acostumado há muito tempo. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer exatamente disso. Que se tem alguma coisa que é muito conectiva, é essa rede em torno do tambor. Eu acho que é com isso que eu queria me despedir de vocês, para a gente sempre lembrar que pelo menos é mais de uma visão, é mais de uma proposta, é mais de um. E para isso a gente precisa ter um pouquinho de tempo para encontrar esse mais de um. Porque os uns parecidos a gente já encontra facinho. Agora, esse mais que a gente não encontra, precisa de um tempinho para isso. É com isso que eu queria me despedir de vocês, a não ser que alguém queira me fazer mais alguma pergunta, que eu estou aqui sem problema. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Aqui no YouTube não tem. Bom, então,
eu queria agradecer muitíssimo a Helena aqui no laboratório. Foi uma conversa muito linda, muito valiosa para a gente, para mim principalmente. Para mim é um ritual esse aqui, porque eu só estou aqui na UFBA porque a Helena que me convidou para fazer doutorado, me insistiu, inclusive, sempre me acompanhou, me estimulou, continua estimulando, acompanhando. E eu já pedi ela em casamento, não aceitou, mas aceitou vir aqui no laboratório e eu estou muito, muito feliz, muito mesmo, e só queria agradecer demais. Então, pronto. Eu também, muito legal conhecer esse trabalho que você está fazendo agora. Que bom poder continuar a poder te acompanhar. Obrigada, 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 e obrigada para quem está aqui também. Super obrigada pela ajuda de todo mundo que participou. Sim, eu queria agradecer o Gabriel, que é meu produtor, a Amanda, que é uma membra do laboratório, e o Vitor, que é um estudante do BI, do IAC. Então, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.